meu nome é Júlia Belo, eu sou estilista, sou consultora de imagem e atuo já como professora na área de moda e imagem pessoal desde 2019. Então tenho já uma caminhada longa aí e busco sempre abordar conteúdos relevantes que eu vejo que o mercado está carente, né? Que as pessoas estão carentes desse tipo de informação. Por isso que a gente está aqui hoje, falando de imagem profissional. E quem está com a gente também é a Aline Soares, é coach, psicóloga, né? É psicóloga formada pela FUMEC, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV e ela é coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. A Aline atua com consultoria empresarial, o foco dela é em gestão de pessoas, executive coaching, coaching de carreira e coaching vocacional. Não é isso? E ainda tem tempo para ser simpática. Muito chique a colheita dela, né? A gente nem fala o nosso, só destaque hoje é a Aline. Obrigada, gente, pelo convite, é um prazer, tá? A Aline vai estar também no curso de imagem profissional. É isso, Aline? Fala um pouquinho do que você vai falar no curso. Tá. No curso eu vou abordar um pouco sobre planejamento de carreira, sobre currículo, como fazer um currículo adequado que transmita uma imagem coerente com a sua experiência. E vou falar também um pouco sobre currículo, planejamento de carreira e e-mails, uso das redes, né, que é até um dos temas assim, que a gente vai explorar mais hoje. A gente escolheu uma pauta aqui que tem um pouco a ver com esse universo do que ela vai abordar no curso, mas óbvio que não é exatamente o que ela vai abordar no curso, porque senão a gente não pode dar spoiler. Então eu queria começar o papo, que a gente começasse falando um pouquinho sobre essa questão de como se comunicar, dessa etiqueta, né? Você vai falar no curso sobre e-mail e hoje um dos grandes usos que a gente tem são as redes sociais. A gente utiliza as redes sociais profissionalmente e utiliza também pessoalmente. E essas duas coisas acabam se confundindo. A forma que a gente usa a comunicação nas nossas relações pessoais, que é muito informal, e a gente às vezes acaba levando isso para as relações profissionais, a meu ver, né, de forma um pouco inadequada. Eu queria a sua opinião, então, que você falasse um pouquinho sobre algumas coisas que você observa nesse sentido. Tá. Em relação ao uso de e-mails, né, é muito importante que as pessoas fiquem atentas, porque você está carregando o nome de uma empresa, muitas vezes, né, quando você é o colaborador da empresa. Então, jamais utilizar aquele e-mail para passar correntes, esse tipo de coisa, porque você está ali colocando o nome da empresa, né? O seu e-mail pessoal, você vai direcionar para seus amigos, para os contatos informais. Né? No contato, na questão de WhatsApp, por exemplo, muita atenção nos contatos profissionais, com o uso dos emojis, né? Porque também transmite uma imagem mais informal. Se você está procurando emprego, por exemplo, o recrutador ele pode olhar até o seu status, né? Então, dependendo do que está escrito lá no seu status, teve uma vez que eu fui fazer uma seleção e estava escrito lá, atrasada, no status da pessoa. Falei, como assim, né? Essa pessoa já vive atrasada, tá atrasada, como assim? Já atrasada pra quê? Já me passou uma imagem ali que não foi muito atrasada na vida. Provavelmente. Mas, assim, ao mesmo tempo, esses recursos, eles vieram para ficar. Então, a gente tem que aprender a lidar. E usar esses recursos a nosso favor, né? Tanto o WhatsApp, por exemplo, ele tem os recursos de você silenciar os grupos, de você diferenciar os contatos por som. Tem alguns até que tem luminosidade diferente. E para você, inclusive, né, conseguir, se você está no ambiente de trabalho, às vezes você tem um gestor que está viajando, mas só comunica com você por WhatsApp. Então, às vezes ali você vai ter que dar uma priorizada e prestar atenção naquilo ali. Então, se você
tem um som diferenciado e uma luzinha lá diferenciada, você já sabe que é o fulano. Já sabe que é seu chefe, já começa a tremer, né? Já fica... Mas é interessante também, assim, como que a gente pode aproveitar a rede social ao nosso favor. Sim. Profissionalmente. Né? Pessoal. Sim, com certeza. E por isso que a gente tem que ficar bem atento, para não deslizar nos joinhas, por exemplo. Exatamente. Né? A gente estava falando do joinha, porque assim, muitas pessoas, acho que principalmente as pessoas mais jovens, né, que tem muito hábito dessa coisa do emoji. E o joinha é uma ferramenta que as pessoas usam muito para finalizar a conversa. Mas não é um emoji muito educado, né? Dá uma impressão assim, então tá bom, né? Tá ok. É meio descaso. É meio descaso, é meio que é informal demais. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Com quem que eu tô falando? Né? E principalmente contatos profissionais, a gente precisa manter uma certa formalidade. Né? Então, fazer uma gestão desses contatos e uma gestão do tempo com relação a esse uso. Porque se você também fica por conta de responder, por conta de dar retornos rápidos, você também vai prejudicar a sua performance, vai, né, ficar mais distraído, tudo isso vai impactar na sua imagem profissional. Né? Uma dica que eu achei interessante, até de uma professora de gestão, a respeito dos grupos, né? De como que ela separa durante o dia. Então, durante o horário comercial, ela dá atenção para os grupos que são de trabalho, relacionados ao trabalho dela, grupos e pessoas relacionadas ao trabalho dela, e durante a noite, durante os momentos de folga, ela entra no grupo da família, ela responde os amigos e etc. Né? É um senso de priorização, né, que tá permanecendo, e não um senso de urgência, porque às vezes um familiar, ele fica lá, ele quer ter um retorno, mas aquilo não é a sua prioridade naquele momento. Então você precisa começar a ter, e quem vai fazer isso é quem está de posse do celular, porque a gente não tem controle do outro, né? A gente só tem controle da gente mesmo. E aí é a gente se reeducando, né, e se autoeducando o tempo inteiro. Isso nas relações pessoais também, acho que as pessoas quando começam um namoro, por exemplo, isso às vezes vira uma questão muito complicada, né? De você ter um parceiro ou uma parceira que não compreende esse horário do trabalho e essa priorização do tempo, como colocar isso, como que a gente tem que tentar entender também, né? Com certeza. O exagero, ele vai sempre trazer um lado negativo das coisas, né? Então, uma boa conversa, uma boa comunicação aí para poder ajustar, né? E o relacionamento também não sair prejudicado nesse sentido, né? Da mesma forma que quando você estiver com a pessoa, você também priorizar a pessoa e não ficar no celular, porque hoje a gente vê muito isso também. Você chega em um restaurante, está lá o casal, né? E os dois estão no celular. Ou então sábado da noite comendo pizza, mas no celular. Gente, é uma coisa incrível. É um cuidado, né? É um vício lá que eu tava É uma síndrome. Eu hoje tenho uma síndrome. Hoje não, foi a primeira vez que eles cadastraram essa síndrome, foi em 2000. Chama Síndrome de FOMO. FOMO. De Fear of Missing Out. É meio que o medo de você se sentir por fora das redes sociais. De não participar de tudo, né? O que está acontecendo. E aí isso gera uma imensa ansiedade, porque as pessoas querem o tempo todo estar conectadas, estar respondendo tudo, e isso é humanamente impossível. E quando a gente fala nessa questão de ansiedade, é claro que tem, né, o FOMO, que aí a gente entra, a pessoa realmente já perdeu. Já está patológico. Já está patológico. Mas, de um modo geral, eu acho que todo mundo sente um pouquinho, né, essa ansiedade. Eu me sinto, vou te falar bem sinceramente, eu me sinto muito mal na hora que apita e eu não dou retorno imediato para a pessoa. Às vezes eu sei que eu não tenho que dar, mas eu sinto como se eu estivesse sendo muito desatenciosa com a pessoa, quase que na obrigação. Sabe? Então, assim, eu tenho tentado muito fazer isso, mas pra mim é difícil. Principalmente porque na minha criação,
os meus pais, principalmente meu pai, sempre falava muito da questão de a gente tem que dar retorno. Eu tive uma chefe que falava também que retorno era muito importante. Então eu fico nessa paranoia do retorno. Como que a gente faz, então, para lidar com essa ansiedade e com esse imediatismo? Assim, tem algumas ferramentas que a gente pode trazer para a nossa vida? A Júlia entende muito dessa coisa das ferramentas para ficar mais tranquila. Ela me dá várias dicas. Eu coloco no silencioso, eu ia falar isso agora. Eu respondo, mas quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu coloco no silencioso, para aquilo não tirar meu foco. O meu tá sempre no silencioso. Você estipula uma hora para você olhar essas redes sociais. Aí se as pessoas te perguntarem, você fala, olha, eu não olho o tempo todo, eu olho em determinados momentos. Você pode até já falar, tal hora do dia eu costumo olhar isso. Enfim, não sei. O que a Aline vai falar? Me chamou a atenção quando você diz que você aprendeu que tem que dar retorno. Então você já tem uma crença de que você precisa dar esse retorno de imediato. Né? Então a primeira coisa é ressignificar essa crença. Né? O que é retorno e de que forma você pode dar esse retorno sem parecer desatenciosa com as pessoas, mas também sem prejudicar o seu dia a dia e sem ficar tão ansiosa. Né? Então, uma das formas, você às vezes pode dar um retorno rápido, ok, ciente, e marcar como não lida a mensagem da pessoa, e depois, em outro horário, quando aquilo for prioridade, você dá uma resposta para a pessoa. Né? O WhatsApp é aí que eu falo de você usar um recurso a seu favor. Que a gente não sabe usar também, né? Tô aprendendo eu ensinei uma pessoa que ela não sabe, ela falou, esqueci de te dar o recurso. É muito recurso, eu falei, olha, marca, quando for assim você marca, né? Leu, mas depois você põe uma bolinha lá, como não lida, ela fica como não lida, e aí depois, no momento, tem resposta que você precisa dar, que vai exigir de você escrever um texto, de você explicar alguma coisa, vai exigir mais tempo, e às vezes realmente você não pode fazer aquilo naquele momento. Né? Então, eu tenho utilizado muito isso. Às vezes dou um pequeno retorno, ok, ciente, mais tarde te posiciono, e só para a pessoa se sentir atendida e mais tarde eu dedico um tempo realmente para poder responder. Né? Então é uma das formas. Eu vou fazer de e-mail também, né? Semana passada mesmo aconteceu isso comigo, assim, um caso que eu tinha que mandar um e-mail e eu queria mandar no mesmo dia, mas eu não ia ter tempo de fazer isso. Então o que eu fiz? Eu mandei um e-mail dizendo que eu ia responder no outro dia. Ah, sim. Né? Que é mais ou menos isso que eu estou falando, porque eu não deixei de dar retorno, mas avisei que não ia dar o retorno completo naquele momento. Uma sexta-feira eu falei, na segunda-feira eu mando esse descritivo que eu tinha que mandar. Então você não deixa de dar um posicionamento para não parecer que você não deu atenção, mas você já deixa a pessoa ciente de como vai acontecer essa situação, essa dinâmica. Eu acho que quando a gente tem um trabalho, principalmente quem trabalha muito com rede social, eu trabalho muito com a rede social, já tem algum tempo. Então, assim, são 2 perfis de Instagram, são 3 perfis de Facebook, falando assim, só meu, tá? 3 perfis de Facebook, 2 de Instagram, aí Twitter eu não vou nem citar, porque não é uma coisa que eu encaro com tanta seriedade. Mas assim, o LinkedIn, que eu tenho trabalhado bastante esse ano, tenho usado muito ele a meu favor nessa questão profissional, também acho que seria uma coisa interessante você falar um pouco sobre isso, né? É uma rede que as pessoas usam pouco e acho que também é uma rede muito fácil de cometer erros, né? O que você de fato pode compartilhar no LinkedIn do ponto de vista de comunicação de rede social? O que eu tenho para dizer para quem está assistindo é que cada rede social, gente, tem um propósito. Cada uma tem um propósito, cada uma tem uma linguagem, cada uma tem uma forma de se comunicar. Ao mesmo tempo que o Instagram é uma rede mais informal, o Twitter mais ainda, né? Mas a gente, quando fala numa página de negócio no Facebook, a gente já está falando de um outro tipo de comunicação. E o LinkedIn é uma rede muito formal. Então a gente tem que fazer mais profissional. A gente tem que fazer, inclusive, alterações de texto. O texto que eu posto no LinkedIn precisa ser diferente do que eu posto no Facebook, né? São linguagens diferentes. Então, assim, eu tenho muitas redes, exige de mim ficar mais ligada, até para acompanhar também questões de tendências e de outras coisas, né? Às vezes dá um retorno, as redes sociais, elas pontuam a gente baseado na velocidade que a gente dá o retorno.
né? Então isso é uma questão. Se vocês entram nas páginas no Facebook, por exemplo, você consegue ver quanto tempo que aquela página demora para te responder. Isso aí também é uma pressão. Para quem especificamente trabalha com isso, eu acho que a gente tem mais dificuldade também. Aí tem uma característica do estilo de trabalho, né? Que aí realmente ela é importante ser levada em consideração. Né? Tem esse excesso, mas faz parte desse tipo de trabalho. Né? Mas um outro profissional que não trabalha necessariamente com a rede social, com o meio de comunicação, né? Ele pode ter um pouco mais de cautela, um pouco mais menos de ansiedade para poder fazer esses retornos. Né? E aí eu penso muito na questão da presença hoje em dia. Né? Se você está ansioso, se você está aqui pensando que você tem que responder tal pessoa, tal grupo, tal retorno, você não está presente. E aí isso você está perdendo qualidade, você está perdendo tempo, porque você dedicou um tempo para estar aqui, para falar de uma determinada coisa, mas você não está presente, você está preocupado com outra coisa, né? Aí você perde também qualidade, você perde comprometimento, você perde inclusive performance, porque você não está ali prestando atenção no que é para ser feito. Acho que nas relações pessoais a gente é muito importante a gente fazer, como você já mencionou, né, na questão dos casais, a gente fazer essa divisão, dar essa atenção mesmo, né? Graças a Deus nesse ponto eu ainda também acho que sim. Gente, mas isso é muito importante. Essa coisa da ansiedade é que faz com que a gente fique com a cabeça lá na frente e não consiga aproveitar usufruir do presente. E às vezes até ouvir, você está recebendo ali uma proposta, ou você está tendo uma oportunidade que você não está prestando atenção e você está tão ativa, lá na frente, que a gente já falou, que é essa questão de você realmente ouvir o que o outro está querendo te dizer. Para depois você elaborar aquela resposta e fazer isso com qualidade. E as pessoas não se ouvem. A verdade é essa. A gente tem muita dificuldade. Muito difícil, sim. A gente já começa a interromper. E eu acho que além da gente não se ouvir, também o português é uma língua que dá muita margem à interpretação. No meu ponto de vista, assim. Estava falando sobre isso ontem. O inglês já é uma língua mais assertiva. Já não tem muita dúvida, sabe? O português, tudo pode significar muitas coisas. Eu tenho me tornado mais atenciosa a essa questão dos termos, e pela formação de jornalista é uma coisa que me incomoda até, sabe? Quando a pessoa utiliza um termo de uma forma errada. Mas as pessoas não só utilizam, como compreendem também. E a gente não tem controle sobre como o outro vai entender. Então eu acho que é muito importante a gente, antes de reagir, e aí te falo como sendo uma pessoa muito reativa, eu sou uma pessoa reativa e impositiva, então eu tenho que fazer esse trabalho de me controlar e de tentar, antes de reagir, averiguar se é aquilo mesmo que eu entendi, porque às vezes a pessoa está falando de uma outra intenção, ela entendeu de um outro jeito, e a gente já sai atropelando. É verdade. Isso causa muito problema também em ambientes de trabalho. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi muito até com pedagogos, psicólogos, é você, nesse caso, responder com uma pergunta. É isso mesmo, checar, né? Fazer checar. Então eu entendi que é isso. Você devolve para a pessoa para ela te dar esse... Para dar uma confirmada. Exato. E a gente diminui esses ruídos, né? E a gente fala-se hoje muito também na questão da comunicação não violenta. É esse o termo? Comunicação não violenta. Que aí envolve não só os termos, mas também gestual e todas as outras coisas. A comunicação, ela envolve, né, a maior parte da nossa comunicação, ela é não verbal. A gente não, né, a maioria das pessoas não tem essa consciência, mas a nossa comunicação maior é não verbal. Então, assim, a gente realmente precisa prestar muita atenção no gestual, no olhar, no que está falando, né? E para ter essa comunicação mais assertiva com as pessoas, né? Tem aquela comunicação que é mais passiva, de você acatar tudo que o outro diz e não se posicionar,
ficar muito passivo diante das situações, e a comunicação agressiva de você reagir a tudo, ou de você se posicionar com agressividade. É quando você está na emoção, né? Eu acho que quando a gente está emocionado, eu fico pensando assim, que a gente perde esse controle. E a gente não sabe muito assim, qual é a imagem que eu estou passando. Isso. Né? E, então é difícil. Você entra, a partir do momento que você entrou na emoção, você perde um pouco da razão. Sim. E aí e a gente é latino, né? A gente é latino, então é normal que a gente entre muito na emoção, que a gente fique bem louca mesmo. Nas apresentações em público a gente vê muito isso, né? Da pessoa que está nervosa porque está falando em público, e aí ela começar, se estiver sentada, a balançar a perna de forma muito, né, exagerada. A gente tem uns chiques atrás, os apresentadores também, às vezes a gente consegue perceber várias coisas. Tem até uma técnica de apresentação que eu aprendi na época do curso, que é você está sentado na bancada, então você está nervoso, você aperta o pé, o dedo no chão, sabe? Você faz essa pressão no chão para dar uma desestressada ali embaixo, ninguém tá vendo. Ótimo, se ninguém tá vendo, tá ótimo. Vocês falaram dessa questão de comunicação não agressiva, né, e da coisa do não verbal. A Júlia vai mencionar muito disso também no curso de imagem profissional. Porque o estilo comunica pra gente antes de tudo. Eu também sempre falo disso no Trends, é um dos lemas, de que eu acho que é importante a gente ter consciência de qualquer imagem que a gente quer passar. Porque é muito comum que a nossa imagem, o jeito que a gente se veste, esteja comunicando uma pessoa que não é a gente, né? E esteja comunicando vontades e desejos que não são nossos. E falando especificamente de linguagem, né, de verbalização, uma coisa que a gente tem observado muita discussão também, recentemente eu li falando da Hillary Clinton, e essa semana teve a entrevista da Marina que eu comentei com você até, a gente conversando sobre a pauta, né? A Marina Silva deu uma entrevista e eu já li comentários no Facebook sobre essa entrevista, já vi familiares falando sobre isso, que a Marina tem uma voz fina, né? Então algumas pessoas têm a voz mais fina, além disso ela é uma pessoa magrinha, então isso tudo passa uma fragilidade. E como as pessoas comentam sobre isso de uma forma negativa, do tipo, ela é muito magra, a voz dela é fina, ela não dá conta do trabalho, ela não pode ser presidente por conta disso. E ainda é mulher. E ainda é mulher, né? E tem uma questão relativa à Hillary, que é a seguinte: se você, acho que ela que disse isso numa entrevista, se você fala muito manso, então a mulher é frouxa ou qualquer coisa. Se a mulher fala firme, então ela é meio que bitch, né? Ela enfim. Então, a gente que é mulher tem mais dificuldade ainda com essa questão da comunicação, né? Sim. A imagem, ela tem 3 elementos que formam a imagem: a postura, a forma de se vestir e a forma de falar. Então, é preciso que essas coisas tenham uma coerência, né, Júlia? A Júlia mas assim, eu acho que é importante você ter essa coerência. Então, se você quer estar no papel de liderança, você é mulher, está no papel de liderança, realmente, se você falar muito baixo, você vai passar uma certa impressão de insegurança. Então, o seu tom de voz precisa ser um pouco mais firme, né? E ao mesmo tempo coerente com a sua vestimenta. Você acha então que a gente consegue balancear algumas coisas? Por exemplo, ela é uma pessoa, usando ainda o exemplo da Marina, uma pessoa que é magrinha, né, e que tem essa voz, de repente através de um estilo, a gente consiga dar uma balanceada nisso com um estilo um pouco mais impositivo. Acho que a aparência você consegue melhorar, com certeza, utilizando cores, elementos, né, tipos de modelagem. Mas no caso dela, pelo que você está me dizendo, assim, eu recomendaria um trabalho como fonoaudiólogo para melhorar esse tom de voz dela, porque isso é uma coisa que ela não vai conseguir mudar facilmente, assim, digamos assim. A gente sabe que é possível fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, dentro da consultoria de imagem, a gente costuma sugerir outros trabalhos, outros parceiros que não são exatamente a gente, né, que vão fazer, mas que de repente aquele cliente precisa para atingir aquele objetivo que ele almeja naquele momento. E aí pensando realmente nessa situação, que assim, quando a gente fala
consultor de imagem, por exemplo, no meu caso, as pessoas têm muita tendência de achar que é só a roupa. Mas a imagem é isso tudo aí que a Arina estava comentando. E aí dentro do curso a gente vai procurar mostrar isso tudo, né? Esse contexto todo. Né? Que vai ser um curso bem prático, inclusive, né? Para que a pessoa saia do curso sendo capaz de, pelo menos, começar esse gerenciamento, essa consciência do que ela está fazendo com a imagem profissional dela, como que ela está lidando com isso, né? Pensando dessa forma global aí, pensando na aparência, pensando no comportamento, pensando na comunicação, que são aspectos que a gente tem que pensar. E também nas regras sociais, na etiqueta. Porque a gente não precisa exatamente seguir ao pé da risca, mas a gente tem, da letra, desculpa, mas a gente tem que entender até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso. O que eu quero ou não, né? Exato, porque você precisa, né? No final das contas, eu falo muito isso, assim, que é adequação o tempo inteiro. São os papéis sociais que a gente precisa viver mesmo. A gente vive numa sociedade, querendo ou não, né? Acho que algumas carreiras, algumas profissões têm mais liberdade, mas acho que a grande maioria das profissões e dos locais de trabalho, né, ainda são locais que têm códigos de conduta. Gente, na verdade, acho que os códigos são bons, né? Eu não vejo eles com muita problemática, né? Acho que é interessante. A gente até faz uma retomada desse valor. E um ponto que eu acho que é bem interessante também, quando eu trabalho, por exemplo, coach vocacional, por exemplo, um dos pontos que eu trabalho é o tipo de ambiente que aquela pessoa quer trabalhar. Porque às vezes a pessoa ela não se encaixa num ambiente muito formal, ela não quer aquilo para ela. Então não adianta, ela não vai se adaptar, por exemplo, numa carreira que vai exigir isso, numa carreira de advocacia, que vai exigir ela estar de terno. Ela não quer isso, ela não gosta, ela não se vê nesse tipo de ambiente. Então eu acho muito importante essa questão da autoimagem, porque vai gerando autoconsciência, né? Autoconhecimento, autoconsciência, e aí você vai conseguindo se posicionar cada vez melhor, estar alinhado com o que você quer para você, com seus valores, com o seu estilo, com o que você quer para sua vida, com a sua carreira, e você vai planejando isso com autoconhecimento, que é fundamental. Sem autoconhecimento a gente não faz nada nessa vida, acho que não toma nem um sorvete. Mas as pessoas têm muito medo, a gente estava até comentando disso, mas as pessoas têm medo de voltarem a olhar para elas mesmas e o que eu vou descobrir ali. De repente é uma coisa que pode ser também desconfortável. Eu acho que é sempre uma caminhada difícil mesmo, né? Essa caminhada do autoconhecimento, seja por qual dia que você vai fazer essa caminhada, acho que é sempre um período que a gente tem que confrontar muitas questões que são difíceis pra gente, né? Entender essa forma como a gente às vezes é visto e nunca percebeu o que é visto, né? O que isso provoca. Mas eu acho que assim, o mais importante, né, é que o resultado, depois que você faz essa caminhada, é um resultado muito positivo, né? A gente fica mais seguro, a gente fica mais feliz. E muitos pequenos problemas deixam de existir na nossa vida. A Júlia falou sobre questão de regras e questão de rótulos, né? E aí a gente estava falando sobre pessoas criativas, na moda especificamente. A gente é uma área que é muito de criatividade, a maioria das pessoas que procuram entrar na moda procuram por ter essa aptidão, né? Claro que tem pessoas que vão trabalhar na moda, no mercado da moda, na parte de gestão administrativa, do direito, tem todos esses cargos dentro da indústria. Mas falando das pessoas que normalmente estudam moda e voltam mais o olhar para isso, são pessoas que têm uma criatividade. E nas profissões, nas pessoas com mais criatividade, tem uma certa resistência a regras, né, e rótulos. Então a gente queria falar um pouquinho sobre como lidar com essas regras sem afetar a criatividade. E a gente pegou alguns três exemplos aqui de pessoas da atualidade que fazem isso, na nossa opinião, de uma forma muito positiva, né? Que uma é a Anitta, a outra é a Cris Guerra e a Camila Coutinho. Cris Guerra e Camila Coutinho
Cris Guerra começou com um blog chamado Hoje Vou Assim, e hoje é uma escritora, né, dá palestras, workshops, tem uma carreira muito bacana. A Camila Coutinho também começou como blogueira e hoje faz várias coisas, acabou de lançar um livro, né, faz colaborações também muito interessantes. Acho que dentro da moda são duas pessoas que têm uma representatividade muito bacana no sentido de estarem sempre à frente ou buscando novos mercados. Como você vê isso, esse jogo de criatividade, regras e enfim? Porque nos outros universos também, isso é bem mais difícil de acontecer. Né? Essa briga, quando você não é uma área tão criativa, acho que é mais fácil. Primeiro, assim, entender que ninguém é uma coisa só, um perfil só. Algumas pessoas, elas são mais um perfil, né? Elas têm talvez aí um perfil mais marcante, mais criativo e menos marcante, por exemplo, um perfil de execução, né? Então, essas pessoas, primeira coisa, se conhecer e se aceitar como tal, para não brigar com isso, para entender que isso é algo positivo. Mas dependendo da forma como você usa, fica negativo. Todo ponto forte, toda força, todo potencial que você tem, se você não canalizar corretamente ou usar em excesso, ele vira ponto fraco. Se você é uma pessoa muito organizada e tal, mas fica muito no excesso disso, você começa a ser perfeccionista, você não sai do lugar, você roda em ciclos, você ingessa as coisas, né? Então é a dosagem disso. Se conhecendo, perceber, eu dou conta de lidar com as outras coisas da minha carreira sozinho, ou eu preciso de alguém, de me cercar de pessoas que têm perfis complementares para poder me ajudar, porque esses perfis eles são muito visionários, criativos, né? Geralmente eles utilizam mais o hemisfério direito do cérebro, que é o hemisfério atemporal, é o hemisfério aqui, né? Por isso que endurece muito do lado de cá, será? Então, assim, são pessoas que elas, ou as duas coisas, no caso, assim, ou elas se cercam de pessoas com perfis complementares para ajudarem, né? E também buscar os recursos de ferramentas mesmo, né? Se a pessoa tem uma dificuldade com o tempo, coloca o relógio para despertar, marca no planner o que ela tem que fazer, agenda, entender que ela precisa disso para se organizar, para se aterrar, porque essa pessoa, as criativas, elas ficam muito assim, né? Então elas precisam de aterrar. Para mim é uma grande dificuldade. Então, hoje em dia eu faço um programa de gestão que é uma coisa que eu nunca pensei que eu faria na vida. Era isso, porque é difícil. Eu sou aquela que vai baixar o planner e não vai usar o planner. Tipo isso. Aí, então, é entender o que vai se adequar a você. Algum recurso você precisa ter, porque você não tem isso é uma limitação. Mas isso não precisa limitar você. Né? Então, você pode neutralizar. Isso, né? Acho que é interessante ter um foco, assim, eu vejo isso comigo, por exemplo. Focar no que realmente importa. Eu estou nesse processo, né? O que eu realmente quero, como é que tá nesse nosso tempo aí? Nosso tempo tá quase lá. Tá, beleza. Então, focar no que realmente importa, né? E aí, seguir naquele rumo, porque vão acontecer distrações, a gente sabe, né? Que vem milhares de propostas, de oportunidades, e aí dá aquela balançada. Tem que falar não, né? Aí você pensa assim, não, peraí, agora meu objetivo é esse, então eu não vou poder embarcar nessa história agora, quem sabe no segundo semestre, né? Então meu objetivo agora, nesse momento, é finalizar esse projeto aqui. Então eu acho que é muito nisso, porque a gente vai viver muito nisso, de projetos, né? E a coisa de falar não também é muito da gente ter segurança e autoestima também, taxativo. Pode falar não. É aquela rodinha que você faz, assim, na vida sentimental, quando você tá naquele rolo, que você não quer ter. É tipo aquilo. Você fala, assim, não quero, mas não é você, sou eu mesmo, né? Não fechar portas, gente, mas eu acho que isso é importante, assim, né? E para não perder a essência do criativo,
também, de repente, ter um caderno de anotação, porque se vem muita ideia, vai anotando ali, não é hora para aquilo, mas você não perde também aquelas ideias. Eu comecei a fazer isso. Então, é uma forma também de você aproveitar aquele estímulo, né? Então, é interessante quando você falou da carreira da Anitta, uma grande virada que ela deu na carreira dela foi porque a carreira dela estava indo para um lado onde ela percebeu que estava o padrão normal dos artistas, a pessoa que estava conduzindo era uma pessoa que estava conduzindo como a maioria dos artistas conduzem. E ela falou assim, eu quero mais, eu quero que tenha a minha cara. E aí ela tomou as rédeas e começou, né? E agora, ela provavelmente, pelo que eu sei da história dela e tudo, ela não é uma pessoa só criativa, não só criativa, eu acredito que ela tem ali um perfil de gerenciamento bem forte também. Ela deve ter um meio a meio ali que deu a ela. A Anitta estudou administração, na verdade, até onde eu sei, estudou administração e o primeiro trabalho dela foi na Vale, inclusive. Então, na área administrativa. Então, ela falou que inclusive os chefes eram bem felizes, mas ela decidiu no momento que queria focar na música. Mas ela, assim, ela fala de investimento, ela se preparou 3 anos, durante 3 anos salvou, guardou dinheiro, X% para investir nessa carreira internacional. Ela sempre sabe quanto que ela pode colocar e como. Então é uma pessoa muito consciente do dinheiro, que é uma coisa que a gente brasileiro também tem muita dificuldade. Culturalmente, pra gente é difícil, assim, sendo criativo ou não. À medida que a gente ganha mais, a gente gasta mais. Então essa é uma tendência que a gente tem mesmo. E realmente a gente tem que refletir, porque principalmente num universo onde a gente vai ser a maioria autônomo, né? Com trabalhos, não exatamente emprego, a gente tem que pensar mais nisso. Como gerenciar melhor esse dinheiro, esse tempo, pensar um pouco mais no futuro, fazer um planejamento. Que o planejamento de carreira entra dentro disso, né? Como que eu vou estar daqui a 10, 20, 30 anos? Que a gente pensa assim, no máximo daqui a um ano. É muito interessante, porque às vezes a pessoa ela acha que ela vai planejar a carreira depois que ela sai da faculdade. Não é. O planejamento de carreira começa na hora que você entra na faculdade. Ali, se você já tem noção, né, de estratégia, você vê qual que é a área que você gosta. Você já entrava, né? Você já começa a selecionar os estágios, você já começa a interagir com o professor X, porque ele tem um tema que você interessa, então isso é estratégico. A gente falta muito essa maturidade na juventude, né? Acho que talvez até uma coisa interessante é esse trabalho de coaching especificamente ser feito antes desse momento, porque é muito comum que as pessoas entrem na faculdade e os 2 primeiros anos normalmente são muito tediosos, acho que de todos os cursos, né? Então é muito comum que a pessoa desista. Eu particularmente, analisando a minha, fiz escolhas muito assertivas na época, passei por uma depressão que na verdade foi o que bagunçou toda a minha vida, mas até ter esse fato da depressão, era uma carreira que estava caminhando bem direitinho, mas era intuitiva. Não foi pensada. Faltava muito amadurecimento no sentido de realmente abraçar aquela oportunidade, sabe? De perceber quais eram as minhas fraquezas, até emocionais, para poder neutralizar isso e tirar mais proveito das grandes oportunidades que eu tive, por exemplo. Então, enfim. Super importante. Gente, a gente vai encerrar a live, né? Porque tem horário aqui. A gente está no COFCE fazendo a live. Vamos fazer novamente na semana que vem e depois na próxima semana. O curso de imagem profissional é um curso que vai acontecer na Newton Paiva, dos dia 21 de maio até 12 de junho, no horário de 9 às 12 horas da manhã. Vocês podem fazer a inscrição no newtonpaiva.br/cursos/extensão. Tem um post aqui no Trends também com esse link, com todas as informações, tá? As inscrições podem ser feitas até 16 de maio. E dentro da programação, Júlia, eu, a Aline e outros convidados que vocês vão conhecer aqui na live, os temas abordados vão ser conceitos e desenvolvimento da imagem profissional,
aparência profissional, o guarda-roupa, vestimenta profissional, etiqueta profissional e comunicação profissional. Vamos falar de e-mails, vamos falar de currículo, vamos falar de rede social, né? Vamos falar de muita coisa interessante. E é isso, queria encerrar. Você quer agradecer, falar alguma coisa? Eu queria fazer um fechamento, assim, que realmente esse curso é um curso que é para aquelas pessoas que têm muitas dúvidas sobre como gerenciar a sua imagem profissional, né? Abrem o guarda-roupa e não sabem qual roupa escolher para uma reunião de trabalho, de repente foram promovidos e aí não sabem como se comportar dentro daquele universo, pessoas que estão se reinventando na carreira, mas quem já está aí também no mercado e quer entender melhor como é que funciona, tomar as rédeas aí da carreira. Então o público é bem amplo, é para quem realmente quer se desenvolver de uma forma mais assertiva profissionalmente.